de hoje falar um assunto bem procurado no Trocando Fraldas. O pessoal pergunta muito a respeito desse assunto. Se o tamanho do útero e dos ovários influencia para um positivo. Fica aí, não perde! Meninas, o que tem de pergunta a respeito desse assunto? Será que quando você faz lá a ultrassonografia e consta aquele certo volume de útero, significa que você tá grávida? Se você tem um aumento no ovário, significa que você tá grávida? Se você tem um determinado cisto no ovário, significa que também é gravidez? Bom, eu vou começar do princípio e vou explicar que nem tudo é da forma que a gente pensa que é, né? É relativo, né? Se a gente tem um ciclo ovulatório, claro que o útero ele vai ficar um pouco maior, um pouco mais globoso, porque você teve um aumento de indução de hormônios, então estrogênio, progesterona, né, no seu organismo. Se você não teve um ciclo ovulatório, consequentemente, o seu endométrio ele vai ficar um pouquinho mais fino e aí ele não vai ter, o útero não vai ter tanto volume quanto ele teria, né? Se você não sabe o que é endométrio, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, eu falando sobre o endométrio e o que ele influencia na gravidez diretamente. Mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui, só para vocês entenderem. O endométrio, ele é fruto de uma secreção hormonal, né? Então, o nosso organismo lá, ele sabe quando a gente vai ovular, né? Ele solta aqueles hormônios dentro do organismo e ele vai cair um determinado hormônio vai cair na corrente sanguínea e vai estimular o ovário a secretar estrogênio. Quando ele tá secretando estrogênio, o endométrio ele tem a tendência a ficar mais grosso, né? A ficar mais grosso, mais grosso, mais grosso. Quanto mais grosso o endométrio estiver, mais chances de engravidar você tem se você tiver um óvulo fecundado. Mas, Patrícia, o que o endométrio tem a ver com o tamanho do útero? Essa camada que fica dentro do útero, conforme ela engrossa, ela vai expandir o útero, né? Então, como o útero é um órgão elástico, que ele expande, contrai, conforme você menstrua, logo depois que você menstrua, ele fica pequeno, aí você começa a ter estimulação hormonal e ele vai crescendo, porque o endométrio vai engrossando dentro do útero, ele vai crescendo, 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 e ele vai chegar num tamanho, se você engravidar, enorme. Então ele chega a ficar 100 vezes maior do que o seu próprio tamanho, né? Normalmente ele é do tamanho de um punho, né? O útero, só o útero, não tô falando dos ovários, nem trompa, nem nada, só o útero. E ele estica absurdamente até o fim da gravidez, ele fica enorme. O problema é, quando a gente faz ultrassonografia, às vezes tem uma alteração no útero, né? Então você pode, por exemplo, fazer ultrassonografias em 2 meses separados, né? Então eu fiz uma ultrassonografia em agosto e fiz outra ultrassonografia em outubro. A de agosto vai me dar um útero de mais ou menos 55 centímetros cúbicos, eu vou colocar 55 centímetros cúbicos de útero. É um útero normal, é um útero de tamanho normal, é um útero de tamanho de uma pessoa que ainda não teve filhos, é um útero considerado normal, não tem maiores problemas, não é considerado um útero pequeno nem um útero grande, é um útero normal para quem não teve filhos, tá? Conforme essa mulher for tendo filhos, o útero tende a ficar mais dilatado, a mais aumentado. Então, eu vou pegar eu mesma como exemplo, né? Eu tinha um útero de 58 centímetros antes de engravidar da Joana. Depois que eu engravidei da Joana, que eu tive a Joana, meu útero foi para 70 centímetros em tamanho normal depois da gravidez. Então, quantas gravidezes você tem, o seu útero tende a ficar um pouco maior. Mas, voltando ao que eu estava falando antes, você pega dois ciclos como parâmetro, né? Então, você pega um ciclo que seu útero tá com 55 volumes, né? E aí o outro... em agosto, aí no outro ciclo, lá em outubro, o seu útero ele vai estar, sei lá, 80 centímetros cúbicos. Você vai falar assim, poxa, meu útero cresceu, o que será que aconteceu? Será que eu tô doente? Será que é uma doença? Não, gente, isso não é doença. Depende da sua estimulação endometrial. Então, se você tiver uma estimulação de estrogênio e o seu endométrio ficar grosso, por exemplo, ele ficar 14 centímetros, né? 14 milímetros que a gente fala, 1,4 centímetros. Se ele ficar 14 milímetros, se ele ficar, sei lá, 15, 18, 20 milímetros, quer dizer que quanto mais milímetros o seu endométrio tiver, mais chances tem do seu útero ficar maior e mais globoso. Deu pra entender mais ou menos? Se não deu pra entender, eu vou responder a pergunta de vocês, mas enfim, o tamanho do útero não está diretamente ligado depois da ovulação com a gravidez, salvo se você tiver alguma alteração com formação cística
no ovário. Isso quer dizer o quê? Ah, Patrícia, eu tenho cisto no ovário, eu tenho ovário policístico, eu tenho alguns problemas e meu útero tá de tal tamanho e vou me desesperar. Não, não se desespera. Se o seu útero tá de um tamanho alteradinho lá e o endométrio tá um pouquinho grosso, né? Tá, sei lá, 14 milímetros, e tem alguma formação cística no seu ovário direito ou esquerdo que esteja relacionada a corpo lúteo, aí as coisas mudam de figura. Se o seu útero estiver em contornos aumentados, diferente das ultrassons anteriores que você fez, e tiver uma formação de corpo lúteo, aí tem grandes chances de você estar grávida, de ter conseguido uma fecundação e gerado um bebezinho. Porém, se você tiver com o útero aumentado, o endométrio espesso e corpo lúteo, não é certeza de 100% que você esteja grávida, mas pode significar a gravidez. Deu pra entender? O aumento do ovário, ele é igual ao aumento do útero, né? Então, um ciclo ovulatório, ele também vai aumentar de tamanho. Se você ovulou do lado esquerdo, se você ovulou do lado direito, ele tende a ficar um pouco maior do que, né, o outro lado que não ovulou. Se você ovulou dos dois lados, ele vai ficar inchadinho dos dois lados e provavelmente ele vai ter imagens císticas funcionais. Agora, as meninas que têm ovários policísticos, elas tendem a ter um ovário um pouco maior, mas sempre com folículos menores do que 0,6 centímetros. Então são aqueles folículos bem pequenininhos e diversos daqueles folículos, e os ovários normalmente ficam um pouco mais inchados do que o de uma mulher que não tem ovários policísticos. Por isso que o ovário inchado pode significar ovários policísticos, pode significar que você ovulou, pode significar que você tem um cisto de corpo lúteo ali, também pode significar que você já está com indução para o próximo ciclo, se você está menstruando e já faz uma ultrassonografia de repente e vê que o seu útero tá um pouquinho, o seu ovário está um pouquinho inchado, pode querer dizer que pro próximo ciclo o seu ovário já está se preparando para poder formar aqueles folículozinhos ali para você conseguir ovular e engravidar, tá bom? Então, se você fez um útero... Se você fez uma ultrassom, seu útero deu muito além do que costumou dar um tempo atrás, pode significar que é gravidez, tá? O tamanho do útero normal é acima de 50 é considerado normal, abaixo é considerado já considerado um útero pequeno, pode ser que você esteja com o útero infantil, né? Então tem que fazer o tratamento pro útero crescer pra ficar normal. Úteros acima de 55 são considerados normais, né? Acima de 100 pode ser que seja normal pra você. Sempre lembrando que se você teve filho antes dessa ultrassonografia, se o útero tá aumentado, também é normal. Quanto mais filhos, como eu disse, quanto mais filhos a gente tem, mais o útero estica e mais dilatado ele fica, tá? O útero de uma mulher de 3 filhos nunca é igual ao de uma mulher que não tem filhos, tá bom? Se seu útero tá aumentado e você desconfia que você tá grávida, está tendo alguns sintomas de gravidez, está sentindo alguma coisa diferente, então faz um beta-HCG depois do atraso. Pelo menos 5 dias depois do atraso, tá bom? Espero que o seu positivo venha logo, que traga sorte, que esse vídeo traga mais conhecimento, traga sorte pra você também, se você tá tentando engravidar. Tomara que o seu positivo venha rapidinho, tá bom? Então é isso, muito obrigada por nos assistir, muito obrigada pra quem tá se inscrevendo no canal. Ontem a gente chegou na marca de 30 mil inscritos e eu tô muito, muito feliz, muito obrigada. Se não fosse vocês, isso não estaria acontecendo agora, tá bom? Fico muito agradecida a todo mundo que tá seguindo a gente, todo mundo que tá clicando no gostei. Aí se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Patrícia e do Trocando Fraldas e conhecer mais a respeito desse mundo das sentantes, da maternidade, tá bom? Então é isso, muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Vem dar tchau pras meninas. Vem. Fala assim. Oi, meninas! Oi, meninas. Um beijo super fértil pra vocês. Um beijo super fértil pra vocês. Deixa eu mandar um beijo pra elas assim, ó. Beijo. Tchau! Tchau. Que vergonha.